Olá a todos, bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos discutir a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 25 de junho de 2025, uma quarta-feira. E vamos discutir a situação no Médio Oriente, mas também o conflito e as atualizações no terreno entre a Ucrânia e a Rússia. Temos atualizações bastante importantes e bastante interessantes, por isso vamos começar. Vamos começar aqui pelo Médio Oriente e temos vídeos e imagens de satélite que confirmam que o Irão começou a reparação das instalações nucleares que foram bombardeadas pelos bombardeiros B-2 dos Estados Unidos da América. Podemos ver aqui o antes e o depois do bombardeiro e vemos que os buracos agora já foram tapados e os iranianos começaram a reparar estas instalações. Não nos vamos esquecer que algumas fontes confirmaram que o programa nuclear iraniano apenas se adiou há alguns meses. Então o que vai acontecer quando estes meses passarem? Será que vamos ter uma nova guerra? Os ataques por parte de Israel ao Irão e por parte dos Estados Unidos ao Irão vão retomar? Nós discutimos esta situação ontem, no vídeo de ontem, por isso, se vocês não viram, aconselho-vos a ver. Temos também dados de perdas que ambas as partes, tanto Israel como Irão, sofreram nesta guerra que aconteceu durante 12 dias. Relativamente ao Irão, as suas fontes já divulgaram a lista dos principais comandantes, dos principais generais do exército iraniano que foram assassinados por Israel. Temos aqui uma lista enorme com 28 generais e pessoas do comando sénior das defesas do Irão e vemos que o Irão sofreu pesadas perdas durante os ataques de Israel. Já da parte de Israel também temos as suas perdas e fontes referem os seguintes números. Cerca de 12 israelitas morreram, com 3.000 sendo feridos, e cerca de 610 iranianos foram mortos, com cerca de 4.700 feridos. Portanto, podemos ver estas perdas que foram divulgadas pelas fontes israelenses. E para o conflito no Oriente Médio, são estas as principais atualizações para hoje. Vamos agora passar para a situação no terreno no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e temos atualizações bastante importantes. Aqui a norte, na região de Sumy, os ucranianos começaram um contra-ataque em direção às posições ocupadas pelas forças russas. Temos já uma confirmação de que os ucranianos conseguiram contra-atacar aqui pela cidade de Satsky em direção ao território da Rússia e tiveram sucesso e conseguiram restaurar aqui algumas posições já perdidas há alguns dias atrás. Temos fontes que referem que os ucranianos conseguiram recapturar este território e por isso nós pintamos esta parte do mapa a favor dos ucranianos. Também sabemos que há uns dias atrás a Ucrânia contra-atacou os russos na cidade de Andriivka e, de acordo com a situação de ontem, os ucranianos conseguiram restaurar a totalidade desta cidade. E porquê é que os ucranianos decidiram contra-atacar os russos neste território? Porque hoje está a decorrer uma cimeira dos países da NATO e esta cimeira está a decorrer nos Países Baixos. Temos várias notícias deste summit, desta cimeira, e a primeira que vos trago é que Zelensky, pela primeira vez, decidiu vestir um fato para uma reunião, para uma cimeira dos principais membros desta aliança militar. Temos aqui uma foto dele com um fato e, portanto, é um evento bastante interessante, porque é a primeira vez, realmente é a primeira vez, que o Zelensky veste um fato. E agora, respondendo à pergunta de porquê que os ucranianos decidiram contra-atacar os russos na direção de Sumy, é porque Zelensky quer mostrar aos países da NATO e ao Trump que a Ucrânia ainda tem possibilidades, ainda tem forças para conseguir recapturar o território perdido. Zelensky veio a esta cimeira para pedir mais dinheiro e pedir mais armas e munições aos países da NATO para que financiem o regime ucraniano e o seu exército para que consigam prosseguir com os seus contra-ataques. Ele precisa de mostrar resultados, precisa de mostrar que a Ucrânia é capaz de contra-atacar os russos. E é por isso que nós temos os contra-ataques por parte dos ucranianos. Mas as coisas não estão a correr 100% bem para os ucranianos. Ainda durante o dia de hoje, os russos conseguiram contra-atacar os ucranianos na cidade de Andriivka e restaurar algumas posições perdidas. Temos um vídeo publicado pelos ucranianos que confirma que os russos conseguiram restaurar o controle sobre este território. Trata-se de um vídeo publicado pelos ucranianos onde eles mostram ataques às posições russas com drones kamikaze. Não vamos ver este vídeo até ao fim por causa da violência que se mostra nele, mas temos a confirmação de que os russos contra-atacaram os ucranianos e conseguiram restaurar aqui cerca de 40% da cidade de Andriivka.
E são estas as atualizações principais que eu vos trago para o dia de hoje, e hoje foi um vídeo bastante curto, mas voltaremos amanhã para discutir a situação geopolítica. E mais uma vez, eu relembro que condeno qualquer violência no mundo, e se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, apoiem o canal com uma subscrição e um comentário, e até amanhã. Tchau, tchau!